Fala, criatura, como é que você tá? Tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 45 da prova da UEM Vestibular 2023. Aquela questão que te dava uma reação entre ferro e oxigênio formando Fe2O3 e fazia uma série de perguntas para você envolvendo porcentagem de massa, número de prótons e nêutrons e também cálculo estequiométrico. Cara, que questão bacana, hein? Agora bacana mesmo é você se inscrever nesse canal, porque vídeos excelentes como esse sempre são postados para você. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Considere a equação química balanceada que representa a formação do óxido férrico, Fe2O3, e assinale o que for correto. Essa daqui é a nossa equação. 4 de Fe sólido mais 3 de O2 gasoso, formando 2 de Fe2O3 sólido. Lembrando que o nome desse cara aqui é óxido férrico, ok? E o primeiro item fala bem assim, ó. No óxido férrico, o ferro tem 26 prótons e 23 elétrons. A pergunta é a seguinte, ó. Dá uma olhadinha nessa fórmula que tá aqui, Fe2O3. A primeira questão é a seguinte, né? Vamos calcular o NOx desse ferro por aqui? Vamos lá? Você lembra que o oxigênio vale menos 2. Menos 2 é cada O. Como nós temos 3 Os, menos 2 vezes 3, menos 6. Para que dê zero, isso daqui tem que ser mais 6. Isso significa que cada ferro deve valer quanto? Metade disso, que é mais 3. Isso vai ser muito importante para nós. Então, no óxido férrico, você percebeu que o NOx do ferro é mais 3. Inclusive, eu nem precisava fazer esse cálculo, sabe por quê? Você decora que ferro pode ser ferroso ou férrico, são os dois íons que ele pode ter. O ferroso é o Fe2+, o férrico é o Fe3+. Pelo nome eu já tinha que saber que é Fe3+. Agora, nós sabemos que esse cara que está aqui, fazendo uso de uma tabela periódica, tem número atômico 26. Então vamos calcular o número de prótons e o número de elétrons? Vamos lá? O número atômico é sempre o número de prótons. Portanto, esse cara aqui, ó, tem 26 prótons. Ok ou não? Agora, e a quantidade de elétrons? Vamos pensar? O número de elétrons é o seguinte. Enquanto ele era neutro, o número de elétrons era igual ao número de prótons. Então, inicialmente, ele tinha quantos? 26 elétrons. Acontece que ele tem uma carga mais 3. Na química, o que significa carga positiva? Que ele perdeu elétrons. Então, esse cara aqui, ó, perdeu 3 elétrons. Quanto que dá 26 menos 3? Vai dar exatamente 23. Portanto, está corretíssimo o que ele falou. No óxido férrico, o ferro tem 26 prótons e 23 elétrons. Vamos ao segundo? Ó, o número de oxidação do ferro no produto da reação é mais 2. Já sabemos que não, e já calculamos, inclusive, se é óxido férrico, o NOx do ferro vai ser quanto? Mais 3. Então, esse daqui está falso. Vamos para o item 4? A porcentagem em massa de ferro no óxido férrico é de 70%. Bom, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Muito simples, comece calculando a massa molar do Fe2O3. Vamos lá? Ó, Fe2O3, preste atenção, tá? Primeira coisa, nós temos 2 ferros e 3 oxigênios. Vale salientar que cada ferro pesa 56 e cada O pesa 16. Então, como que a gente calcula a massa disso daqui? Vamos lá? 2 vezes 56 vai dar quanto? 112. Mais 3 vezes 16, que vai dar 48. Moral da história, 112 com 48 vai dar 160, ok? Agora preste atenção, supondo que nós estejamos falando de 1 mol, eu posso colocar que aqui é grama e aqui é grama. Afinal, você aprende que é gramas por mol, ok? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você concorda comigo que isso daqui é a contribuição do ferro para a massa do composto? Você concorda que isso daqui é a contribuição do oxigênio no composto? E você concorda que esse cara aqui é o Fe2O3, ou seja, esse cara aqui é o total. Então agora a gente pode calcular a porcentagem do ferro aqui. Se isso daqui é o total, ou seja, se 160 gramas correspondem ao total, ele equivale a 100% do composto. Agora o ferro é apenas 112, então 112 gramas equivalem a X. Pronto, é só resolver essa regrinha de 3. Esse X fazendo essa continha daqui, ele vai dar exatamente quanto? 70%, tá? E se deu 70%, a gente marca como verdadeiro, que foi exatamente o que ele falou pra gente nesse item. Vamos ao próximo? Bom, itens 8 e 16 eu coloquei juntos porque um vai precisar do outro. Então, repare aqui comigo, ó. No primeiro ele fala, na reação completa de 12 mols de ferro com 10 mols de gás oxigênio, o ferro é o reagente limitante. E na próxima ele me dá exatamente a mesma quantidade e ele pergunta quanto de Fe2O3 que seria produzido. Então, ó, a quantidade é igual, a gente vai fazer tudo de uma vez só. A primeira coisa que você tem que saber é a equação do processo. Então, a gente viu que
4 ferros, essa daqui era a equação que ele me deu, mais 3 de oxigênio, produziam para nós 2 de Fe2O3. Essa era a equação do processo já balanceada, não é? Como é que a gente faz para saber se tem excesso ou não de alguém? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos analisar a proporção em mols de todo mundo? Vamos lá, ó, vou colocar a minha primeira linha da regra de 3 e vou colocar a segunda linha da regra de 3. Pode ser? A primeira linha a gente sempre faz olhando para a equação. E a equação está mandando quanto? Ó, 4 mols de ferro para 3 de oxigênio para 2 de Fe2O3. Vamos lá? Então vou pôr aqui, ó, 4 mols de ferro para 3 mols de oxigênio para formar 2 mols de Fe2O3. Perfeito. Mas tanto no item 8 quanto no item 16, ele colocou para nós 12 mols de ferro. Vou pôr aqui, ó, 12 mols de ferro. E ele colocou para a gente aqui 10 mols de gás oxigênio. Não é verdade? E aqui ele vai perguntar no item 16 sobre essa quantidade e vai perguntar quem é o limitante e quem está em excesso. Vamos ver qual que é o método mais simples de fazer. Tem dois métodos, né? Um que você divide a linha de baixo pela de cima e um outro que eu acho que mais vale para a prova da UEM, que é você fazer a multiplicação cruzada. Multiplica esse por esse e põe o resultado embaixo. 3 vezes 12 vai dar 36. Agora vai esse por esse. 4 por 10 vai dar quanto? 40. O resultado deu diferente, não deu? Isso quer dizer que o maior mostra que esse cara está em excesso. 40 foi o maior resultado. Então, esse cara aqui, ó, está em excesso. Logo, o menor que você está vendo aqui representa o nosso limitante. Não se esqueça que sempre o resultado que dá aqui representa quem está em cima dele, ok? Então, ó, esse 36 fala do Fe, esse 40 fala do O2. Então, a gente já pode responder o item 8, né? Na reação completa de 12 mols de ferro com 10 mols de gás oxigênio, o ferro é o reagente limitante. É ou não é? Com certeza sim. O ferro é o nosso reagente limitante. E agora, na próxima, ele quer saber o seguinte. Na reação completa de 12 mols de ferro com 10 de oxigênio, são produzidos 960 de Fe2O3. A questão é a seguinte. Agora que você já descobriu quem é o limitante e quem é o excesso, faz o seguinte. Lembra que quem limita a reação é o limitante. Portanto, ó, quem está em excesso, eu simplesmente vou fingir que nem está aqui. Tudo bem? E agora a gente vai fazer uma proporção. Ó, 4 mols de ferro produzem quanto? 2 mols de Fe2O3. Ou seja, 4 mols do limitante produzem 2 mols de Fe2O3. Agora, 12 mols, que é a quantidade que ele tem, produziram quanto? X. Tudo bem? Bom, dá para você fazer até de cabeça. De 4 para 2, você concorda que é a metade? Então, ó, de 12 para X tem que ser a metade de 12. Quanto que é a metade de 12? 6 mols. A gente produz 6 mols de Fe2O3. Agora me fala uma coisa, ele não quer saber a quantidade em mol, ele quer saber a massa. Para você responder, basta multiplicar pela massa molar. Bom, a massa molar a gente já tinha calculado no item anterior, que era 160. Então multiplica isso daqui por 160. 6 vezes 160 vai dar exatamente quanto? 960 gramas. Então o que disse esse item está correto. Ele afirmou para mim que formaria 960 gramas de Fe2O3. Resumo da obra, gabarito oficial. 1, 4, 8 e 16 estão corretas, totalizando 29. Gostou do vídeo? Ó, se você gostou, dá um joinha, não esquece, isso ajuda demais a gente. E se você ainda não está inscrito, se inscreve, criatura, porque conteúdos excelentes como esse sempre são postados para você. Até a próxima questão e espero você!